Keytalks, Conversas do Imobiliário, o podcast que junta especialistas para discutir o presente e o futuro do mercado imobiliário. O setor imobiliário é um dos que mais tem sido falado nos órgãos de comunicação desde que a pandemia começou. Mas qual será a posição de quem recebe as notícias em primeira mão? Desafiámos a Fernanda Pedro, jornalista e diretora do Diário Imobiliário, para nos falar sobre jornalismo, história e qual a sua visão sobre o mercado. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Keytalks. A nossa convidada de hoje é jornalista, uma das maiores jornalistas do mercado imobiliário, especialista neste setor há 20 anos. Já foi editora no Caderno de Espaços e Casas, do Semanário Expresso, colaborou com o Jornal Sol, com o Jornal Económico e levou o mundo imobiliário à televisão com o magazine Imobiliário na SIC Notícias. É a fundadora e diretora do Diário Imobiliário e também historiadora. Estou a falar da Fernanda Pedro. Olá, Fernanda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Patrícia, muito obrigado eu por este amável convite para falar aqui um bocadinho contigo sobre aqui este mundo imobiliário, portanto, sobre o mundo imobiliário neste caso. Muito há para falar, com certeza. Sim, sem dúvida. Esta introdução que acabei de fazer foi exatamente isso, uma introdução, porque a Fernanda tem todo um percurso profissional até chegar ao Diário Imobiliário. Mas vamos começar pelo início. Como é que passa de historiadora, de ter estudado História, para o mercado imobiliário? Olha, Patrícia, eu acho que os percursos profissionais em qualquer área, mesmo até aqueles às vezes, acho que só daquelas das ciências mesmo exatas, como ou para medicina, ou para, não é? Pelo menos, mesmo assim, eu tive colegas meus enquanto jornalista que eram médicos, portanto, até mesmo assim, nestas áreas, há sempre alguém que acaba por não seguir exatamente aquilo que estudou. Mas essas algumas são mais, são mais específicas e naturalmente que as pessoas acabam por, só se o mercado de trabalho não conseguir absorver, mas também muitas vezes acabam por ir para fora se é mesmo aquela vocação que têm. Eu acho que todas as outras áreas profissionais, de quem estuda, eu também já dei aulas na faculdade e costumava sempre dizer aos meus alunos, aqueles anos do primeiro ano, olha, vocês têm que pensar que o curso nunca é o fim, é o princípio. Portanto, as pessoas têm um bocadinho a ideia que quando terminar o curso isto é o final e tal. Não é o final, isto é o princípio mesmo de um percurso muito mais longo do que é aquele que fizeram enquanto estudantes, não é? E às vezes a vida no mercado de trabalho muitas vezes não consegue absorver, não é? Todos os profissionais, todas as pessoas que estudam determinadas áreas. E não é só por isso, às vezes até mesmo a própria vida no mercado de trabalho acaba por nos ir mostrar que há determinadas vocações que a pessoa tem que muitas vezes não é na faculdade que se descobre, é mesmo no mercado de trabalho. E às vezes até durante o curso, é mesmo até durante o curso que a pessoa pensava muitas vezes, eu quero ser aquilo, e vai para o curso e afinal aquilo também não é bem aquilo que pretendia, não é? E às vezes tem que se calhar descobrir outras, e mudam de curso e têm que ir para outras coisas. Portanto, acho que a aprendizagem na vida é uma descoberta, muitas vezes, e ao agarrar as oportunidades que surgem. E as pessoas têm que estar atentas. O principal é ter um objetivo, seja qual for, e a pessoa muitas vezes tem que também procurar os objetivos e tem que procurar e pelo menos ir sempre em busca. E há muitos obstáculos, naturalmente, na vida há obstáculos. Todos nós temos que ultrapassar obstáculos, os maiores, outros mais pequenos, mas, portanto, faz parte. E eu sempre quis ser professora de História, adorava História, foi sempre uma grande paixão desde sempre. Eu sou do tempo, ainda precisamente, que quando tirei o curso e quando estava a tirar o curso e terminei, me dizia assim, História, mas para que é que tu queres isso? Aquela coisa que, na altura, ia tudo para, também. ia tudo para relações internacionais, era para isto, para direito e para coisas assim. E havia na altura cursos, foi uma época até de muitos novos cursos surgirem que não existiam, eu ainda havia sempre os clássicos, não é? Mas depois foi uma época de surgirem cursos e mais cursos novos, e aquilo até era uma lista enorme de cursos que eu e ainda bem, especializasse em determinadas áreas que antes até não tinham, precisamente áreas, portanto, a formação superior nessas áreas, e começaram a surgir e muito bem.
Portanto, eu fui para a clássica, das mais clássicas da história, e portanto, daquelas mesmo mais antigas, disse, porquê é que tu queres isso? Quando andavam aí todos outros novos cursos na altura, como costuma ser na Berra, e que disse, não, isso, olha, mas é porque eu gosto de história, é isto que as pessoas também devem fazer aquilo que gostam, acima de tudo, ainda eu sei que o mercado de trabalho não, vai ser difícil, e por muito que agora seja, também na altura era difícil, mas acabei por ir dar aulas, mas perante as dificuldades também que realmente existiam, que era muito, se agora é, naquela altura também era dar aulas, era muito complicado e tínhamos que andar quase ser quase um bocadinho de a casa às costas para aqui, para lá, anos e anos, e ainda tínhamos depois, não é como agora, o estágio pode ser logo integrado no curso, não era, tinha que dar aulas, aquilo era muito complicado. E portanto acabei por para além de dar aulas, ir fazendo outras coisas, porque depois não queria concorrer para longe, ainda era a época dos mini-concursos, e pronto, e acabei por entrar no jornalismo, assim um bocadinho, como também se entra em muitas coisas, sem saber muito bem como. Não é saber como, mas ia-se muito assim, que acontecia, uma oportunidade que surgia no momento, naquela altura. E surgiu precisamente o jornalismo, de um convite, até porque isto é giro, que no nosso percurso de vida às vezes é giro, entrei muito por causa pela área do desporto, porque eu também, como fui nadadora, enfim, atleta de alta competição, e então, olha, tu és de história e tal, como és professor de história, sabes escrever, era assim muitas vezes, nem havia na altura curso de comunicação social ainda, mas olha, e como percebes natação, porque nadar, foste nadador e tal, então estão a precisar de um jornalista da natação no Expresso para falar isso. Olha, assim, está bem, pronto, se eu nunca tinha, apesar de nunca ter entrado no jornalismo, entrei assim para o jornalismo, portanto, estás a ver como é que eu entrei, nem foi logo. Portanto, eu tive 20 anos no Expresso, 15 anos no Expresso, e nessa altura no percurso também do Expresso, dava aulas e fazia, acabei por entrar no mundo no imobiliário. Pronto, que o jornalista naquela altura também às vezes andava, fazia aqui, fazia para lá, dentro do jornal fazia às vezes, teve em várias áreas, acabei por entrar depois, ingressar na equipa que era da economia, que tinha o caderno do emprego do imobiliário. E acabei por entrar precisamente também depois nessa área do imobiliário e depois até hoje, porque não há realmente muita gente a escrever sobre este tema, sobre este setor, e acaba por se especializar nisto, e acabei por se especializar por acaso nesta área, e pronto, e até agora acabo por... Mas ainda há pouca gente a escrever sobre o imobiliário? Assim, assim mesmo que escreva só sobre imobiliário, sim, não há muita gente. Para já porque também, olha, ao longo do tempo, isto fez parte aqui, quer seja agora, como sempre, fez sempre, quer dizer, é um setor muito importante na área, apesar das pessoas muitas vezes não, de uma forma geral, não darem o valor que dão a este setor, mas ele faz parte, é um dos mais importantes em termos económicos do país, não é? É importantíssimo. Apesar das pessoas, até que às vezes trabalha, até mesmo quem está de fora, não dar a importância devida a este setor, mas ele é aquele que trabalha dos bens essenciais do homem, que é a habitação, não é? Como costuma dizer. Isto é a alimentação, a habitação e a educação, que são os pilares mais fortes do ser humano, e portanto, eu costumo dizer que, quer não, ninguém ainda não vamos voltar novamente para a idade das cavernas em que temos que viver, já nem havia cavernas suficientes para tanta gente. Portanto, quer dizer, não há dúvida que isto é um bem primário, não é, do homem, que é a habitação. É a pessoa ter um local para habitar e para morar e para viver e para trabalhar e para tudo o resto. Portanto, quer dizer, além da comida, e agora, então, nesta altura da fase da pandemia, que as pessoas deram valor, realmente a casa é um bem muito importante aliás, é aquele que a pessoa acaba por gastar mais dinheiro na sua vida, não é? É o que mais investe. Quer dizer, não há outro bem que a pessoa tenha que investir tanto dinheiro como numa casa. Portanto, se formos a ver bem, quer dizer, é um elemento
um setor de sobrevivência do homem tão importante quanto a alimentação para sobrevivermos. E, portanto, acho que muitas vezes não se dá o devido valor a este, e nunca se deu muito bem o devido valor a este mercado e a este setor. Há um preconceito. Acabou sempre muito por se transformar. Eu, quando cheguei ao imobiliário, naquela altura, ainda foi aqui aquela fase da transição, para que algumas pessoas não sabem, mas a maioria ainda se lembra da expressão do pato bravo, pronto, que era um bocadinho associado aliás, era um setor ainda um pouco desregrado, era mesmo um pouco desregrado, também porque isto, olha, estás a ver, porque eu, como sou de história, acabo sempre aqui, e não quero alongar, temos que pensar nas coisas de uma forma, muitas vezes, temporal, aliás, no tempo, portanto temos que os identificar às vezes os fenómenos no tempo, e as pessoas às vezes não fazem isso, mas foi uma época também que foi necessário construir bastante no país, porque o país não tinha infraestruturas suficientes na altura, porque nós tínhamos passado um processo de descolonização e portanto, não tínhamos necessidade, porque grande parte dos portugueses estavam espalhados pelo resto do mundo, nas nossas colónias, e pelo facto de termos tido o processo da descolonização, trouxe novamente todos esses portugueses para o país, e portanto houve aqui uma necessidade de construir para que, tanto que foi aqui um momento da história, independentemente nem sequer nem estamos aqui a discutir política nem nada, mas um facto histórico, né, em que as pessoas foram obrigadas a regressar e, portanto, teve que ser depois reorganizado precisamente o país em termos territoriais e edificado para poder acolher todas essas pessoas que vinham, não é? E, portanto, houve aqui novamente um novo traçado do próprio país, de próprias cidades, precisamente em termos urbanísticos e de habitação. Daí que houve necessidade de se construir muito e rapidamente, o que originou um setor que não estava minimamente ainda preparado e não tinha pessoas suficientes para o fazer, se calhar, e portanto houve aqui grandes excessos de construção, naturalmente que foi sempre depois uma das coisas que se bateu bastante, com algum descontrole, com alguma falta se calhar de qualidade e de preparação, até para quem construía, para quem desenhava e planeava, e portanto teve que haver aqui um reajuste das próprias atividades, até dos arquitetos, porque os arquitetos levaram muitos anos a bater-se por um decreto, que depois agora também já houve há pouco tempo, então, novamente uma revisão desse tal que chamavam muito, que era o 73/73, que havia aqui, portanto, qualquer pessoa podia desenhar e projetar e não sei o quê, portanto, houve aqui realmente não só uma reorganização do espaço territorial e edificado, como também teve que haver uma reorganização até das próprios profissionais do setor, né? O que originou depois, portanto, aqui alguns descontrolos logo iniciais que acabaram, todos nós pagarmos um bocadinho essa fatura, de haver alguma má construção, má planeamento, não só também até de construções em locais que não deviam ter sido construídos, quando houve uma extensão da cidade para alguns sítios que não devia ter acontecido, todos esses erros que foram feitos. E, portanto, e também muita gente que começou a construir também sem aquelas devidos conceitos, eram os chamados patos bravos, por isso, mas que depois mais tarde acabou por haver as coisas, aos poucos começaram a tomar outro rumo, a profissionalizar o setor, ainda se faz muitos erros, naturalmente, eu acho que as coisas dificilmente, não há cidades, nem países, nem nada perfeitos, eu acho que isso é difícil, tentou-se matar os erros anteriores e acabaram agora precisamente por seguir as próprias estruturas, não só das cidades, de políticas e estratégias urbanísticas e até camarárias, de tentar minimizar ou pelo menos atenuar esses erros que foram feitos, e que as coisas agora daqui para a frente acabam por ser melhores. Não vou dizer que acho que não vão ser nunca perfeitas, mas pelo menos eu acho que vão melhorar, ou foram melhorando aos poucos e vão melhorar com certeza, naturalmente. Ou seja, a história é cíclica, mas acha que a história está mais rápida, enquanto historiadora,
Olha, boa pergunta, Patrícia. Às vezes costumo de falar muitas vezes isso e dizer assim, bom, antigamente estudava-se a história por uma conjuntura até económica e nós estudávamos a história na escola pelas conjunturas e, portanto, geralmente eram 50 anos. Ainda hoje, quer dizer, às vezes eu costumo dizer até esta pandemia, costumo às vezes dizer às pessoas que, por muito que a comunicação que hoje seja muito rápida e tudo chegue muito rápido e haja uh, uma expansão, lá, não é expansão, mas um anúncio mais rápido, portanto, a toda a sociedade das coisas que acontecem, mas acho que a história ainda não tem, nunca se consegue fazer a história no presente, portanto, terá que acontecer aqui, terá que avançar alguns anos, antigamente eram os tais 50 anos, até para podermos estudar determinados documentos que as pessoas depois, já passados 50 anos é que se poderiam estudar, não se podiam estudar porque as pessoas ainda estavam vivas e, portanto, havia uma, portanto, vá lá, em termos de identidade e privacidade, não se poderia, portanto, ainda muitas vezes fazer esse estudo, por uma questão até de direitos de privacidade, não é? E, portanto, só mais tarde é que as coisas conseguiam muitas vezes deslindar e estudar e apreciar e analisar com alguma distância, não é? É o que vai acontecer, apesar de tudo, até nesta pandemia, só daqui a alguns anos que eu acho que as coisas podem descobrir algumas coisas do que se passa com esta pandemia. Por muito que a informação e que o mundo mude muito mais rapidamente do que realmente há uns anos atrás, não é? Até em termos económicos, as coisas hoje, quer dizer, em que nós tivemos séculos e séculos de uma vida precisamente de sociedade em que era uma sociedade quase de subsistência, economia, aliás, economia de subsistência, em que era baseada na agricultura, nas pescas e portanto, as guerras políticas e faziam-se, havia também agravamentos muitas vezes económicos, até de fomes e tudo mais, muito por alterações climatéricas também às vezes, não tanto quase pela ação do homem, a não ser pelas guerras, ou seja, mas desde que entramos numa era industrial, o mundo realmente começou a mudar aqui de uma forma radical quer dizer, mudou o mundo, o homem realmente apoderou-se também o ser humano acaba por ter aqui uma grande explosão demográfica, porque também, tirando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que matou muita gente e outras guerras, mas há aqui também um avanço em termos de medicina. Portanto, todas estas inovações tecnológicas acabaram por aqui dar uma esperança de vida muito maior às pessoas, portanto, ao ser humano e às sociedades, principalmente aquelas mais evoluídas, o que acaba aqui por trazer outros problemas graves, não é? Para o planeta e para tudo. E as transformações acabam por ser muito mais rápidas hoje, não há dúvida, do que era antigamente, quando foram séculos em que a economia era basicamente a mesma, não é? E agora não, quer dizer, isto a partir desde o início da Revolução Industrial até hoje, já vamos na quarta, chamada agora a quarta revolução tecnológica e, e robótica, vá lá, quase nada a ver outras, que acabam aqui por trazer grandes evoluções ao ser humano, que é muito difícil hoje. As coisas acontecem hoje a uma velocidade realmente que há uns anos atrás era impensável, não é? Que era impensável. Às vezes Também agora, muito pela internet, não é? Agora estava até a explicar aos meus alunos antes, assim, olha, há 100 anos houve uma epidemia muito parecida com esta, onde as pessoas foram 2 anos tiveram que existir. Nós hoje temos realmente a medicina mais avançada para que talvez possa combater de alguma forma mais eficaz esta pandemia, como se calhar em outras futuras, e por isso é que hoje nos dias de hoje as pessoas não acreditavam que isto acontecesse, porque realmente já estávamos num patamar da sociedade de tal maneira evoluído que achávamos que o homem é capaz de ter logo à mão, não é? Pelo seu desenvolvimento e evolução tecnológica e científica, não é? Termos logo ali à mão uma solução para um problema quando ele aparece, não é? E realmente verificou-se que afinal não existe assim. Às vezes há coisas invisíveis
é como a natureza, por muito que a gente consiga querer dominar a natureza, não a dominamos, nem pouco mais ou menos, e portanto nós somos às vezes surpreendidos por aquilo que achamos que já não era capaz de nos surpreender achamos nós pela nossa evolução já que enquanto humanidade, não é? Pelos meios e as ferramentas que conseguimos já construir. Mas realmente não somos, não é? E agora temos há 100 anos vamos imaginar que hoje temos internet, podemos estar aqui as duas a conversar, podemos estar aqui a falar, podemos dar aulas online, podemos estar aqui a dizer e com muitos treinadores de bancadas sobre tudo isto da pandemia e não só, quer dizer, todos nós damos opinião, isto aqui é um mundo de rápida informação, mas o certo é que há 100 anos atrás, por exemplo, se formos a ver no tempo, na história, não é nada, as pessoas não, coitadas, sem televisão, sem nada e sem estas coisas todas, se calhar tinham outras coisas muito, se calhar mais, não sei se eram melhores ou piores, mas que realmente hoje achamos que é que nos poderá acontecer mais quando temos aqui todas as comodidades dentro de casa, não é? Acabamos de despertar aqui com água quentinha, descantador, água canalizada, temos eletricidade, quando há 100 anos atrás não havia nada disso, não é? E as pessoas tinham que estar em casa e tinham... Portanto, aí é que sim, devia ser muito mais dura a pandemia e a morte era muito maior, de certeza, mais intensa do que é hoje, não é? Portanto, a história hoje é realmente... Isto é muito rápido as coisas a acontecerem. Falando agora um bocadinho outra vez sobre o seu percurso profissional, como é que surgiu a ideia de criar o Diário Imobiliário? Também uma boa pergunta. Na altura, portanto, eu como disse, estive no semanário Expresso, portanto, como diz logo o nome, é semanário, portanto, é de semana a semana, onde tínhamos na altura, estás a ver, pronto, eu como sou antiga, não havia ainda internet, ainda era só papel, e como tal, o papel também tinha as determinadas páginas, não é? Não era... E tínhamos que fazer uma triagem nos temas que iam, portanto, hoje também, olha, o jornalismo que eu quando comecei, como já praticamente há quase... estamos em 2021, portanto, já há quase, daqui a pouco há quase 30 anos, portanto, já são muitos anos. E na altura, portanto, fazia-se um jornalismo totalmente diferente, investigação, portanto, ainda não havia estas coisas como há agora, o mundo a informação era completamente diferente. Tratando num semanário, nós tínhamos que trabalhar os temas, só tínhamos o telefone fixo, não havia cá mais nada, era o telefone fixo e mais nada. Portanto, o jornalismo era feito de uma forma totalmente diferente. Com investigação, pegávamos no tema e transformávamos o tema, analisávamos o tema, falávamos com as fontes, portanto, quer dizer, fazíamos um trabalho extensivo, exaustivo de informação de vários temas que eram importantes e que estavam na altura, que eram importantes na altura, não é? E, portanto, o jornalismo era feito com outra dimensão, com outra forma de abordar os temas. E, portanto, acabamos hoje, aos poucos, portanto, tive sempre em semanários, engraçado, portanto, mas foi a minha casa, foram 15 anos no Expresso, depois quando saí, depois também ainda estava no Expresso quando fiz o primeiro programa de televisão, precisamente de imobiliário, que era o magazine imobiliário na SIC Notícias. Eu também já fez, às vezes uma pessoa já se perde no tempo. 6, portanto, já fez 14, 15 anos, vai fazer 15 anos. Portanto, até às vezes a pessoa tem que estar a fazer contas. Portanto, já são muitos anos. E então, portanto, eu ainda estava nessa altura, olha, já nessa altura também, e um colega meu que está comigo também, o meu colaborador, está comigo também no Diário Imobiliário, António Batista da Silva, então também um conhecedor do mercado, portanto, ainda mais há mais anos que eu, e portanto nós decidimos então fazer o programa na SIC Notícias, o primeiro, e portanto, também, pronto, foi um sucesso, ainda foram alguns anos, eu ainda depois tive, depois também ainda fizemos também na TV 24, depois foi sempre,
por aí fora, até que uma altura, eu depois também estava colaborei no semanário no Sol, portanto foi tempo sempre semanários. E depois a internet já estava realmente aqui a ferramenta em grande expansão, aqui o grande apoio de todos os jornais e todas as televisões, todos os órgãos de comunicação social, mas eu achava que faltava um só de online com informação diária. Portanto, não havia nenhum, depois os jornais, tirando o diário de notícias, ou pronto, aqueles mais, os generalistas, é que eram diários, certo? Que tinham também, às vezes, lá coisas de imobiliário, mas um diário mesmo. E também estávamos numa crise, portanto, foi aquela crise profunda que nós estávamos na altura, e, portanto, eu achei que fazia falta no mercado um órgão de comunicação só online e diário, com informação diária, porque no fundo grande parte da informação eu não conseguia nunca dar, porque no papel, sendo semanários, é difícil dar a informação toda que me chegava, tinha que fazer uma triagem, tinha pena, assim, bom, realmente é pena eu não poder utilizar até este tema, esta informação, porque não tenho espaço. Portanto, o espaço e a limitação dos conteúdos fez com que eu achasse que havia necessidade de ter mais qualquer coisa para que eu todos os dias pudesse informar o mercado sobre os estudos, sobre... Quer dizer, isto agora é uma explosão de informação de todo lado, todos os lados, né? Mas naquela altura e tudo eu achava já que era importante ter precisamente esse jornal, essa informação diária. Eu sempre acreditei no online, eu sempre achei que o online é uma ferramenta, tal como quando apareceu o telemóvel, que por muito, para as novas gerações, o papel não acaba e tem o seu papel importantíssimo. Eu ainda não consigo ler um livro no online, no computador. Essa era a questão que queria fazer. Eu tenho que ler no papel mesmo. Agora, os jornais, eu sou sincera, eu já não, raramente eu compro um jornal em papel. Aliás, pronto, é tudo a informação que eu tiro na internet. Uma revista, sim, mas mesmo assim é só em determinadas alturas. Que uma pessoa vai de viagem ou não sei o que, gosta de ter o papel, porque às vezes não dá no online, mas mesmo, e assim, pronto. Agora, de resto, eu dispenso papel, sou sincera, dispenso papel, além porque acho que a natureza fica muito melhor servida, porque a gente tem que cortar menos árvores com papel, pronto. E então acho que é desnecessário acumularmos papel. Eu já há muitos anos, eu de mal avô as faturas eletrónicas, eu daria a fatura eletrónica, é prefiro estar a gastar papel, não sei. Pronto, prefiro muito mais, não é? Receber tudo no online. Independentemente, tem os seus lados também negativos, que se for isto tudo abaixo, a pessoa depois também perde tudo, e chateia-me no Twitter a ver fotografias, mas eu tenho que imprimir umas fotografias, porque se eu já me aconteceu ter perdido um disco em que desapareceram grande parte e sim, bom, grande parte da minha vida estava ali naquelas fotografias que eu não mandei imprimir e desapareceram pura e simplesmente, a não ser algumas que a pessoa vai espalhando com a família e agora vai conseguindo rebuscar, mas grande parte delas desapareceram com esta coisa do computador e que eu não salvei no outro disco. Está aqui o lado bom e o lado mau, mas pronto, acabamos por ter esta evolução natural que é o online e tu estás aqui e estás em qualquer parte do mundo e consegues estar informada do teu país e, portanto, é fundamental, é fantástico. E eu vejo pelo Diário Imobiliário precisamente esse lado importante. Mal comecei a ver, eu nem sabia que existia outra. Eu gosto tanto de geografia, havia países que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar e cidades que eu até depois vou descobrir como é que eles estão a ler o Diário Imobiliário. Portanto, esta magia de poder estar em todo lado do mundo e as pessoas lerem, e então esta coisa cada vez mais inovada que as pessoas, eu nem precisava, ao princípio ainda pensava fazer bilingue, mas eu acho que nem é preciso, porque estas coisas agora do traduzir, a pessoa também não é, nem precisa estar com tanta coisa, pode às vezes não ser a tradução perfeita, mas a pessoa consegue, eu sei, porque às vezes até num coisa qualquer põe-nos que carregamos lá no traduzir e aparece a página, mesmo que não seja daquele português correto, mas nós entendemos perfeitamente as mensagens dos outros, não é? Portanto, acontece o mesmo, de certeza, com o Diário Imobiliário e, portanto, ele é lido em todo lado do mundo e isso dá-me realmente um grande prazer, onde as notícias podem estar realmente diariamente e eu vejo, portanto, que
acontece muitas vezes que há pessoas que antes de investir em Portugal seguem o Diário Imobiliário, portanto isso dá É uma um grande referência. prazer, dá um grande prazer saber que ele dá esse contributo ao setor, que eu acho que é importantíssimo, não é? As pessoas estarem informadas, os conteúdos, por muito que queiram, e agora, aos poucos, felizmente as pessoas começaram a dar muito valor aos conteúdos, não é? E durante estes 20 anos, não é, na área do mercado imobiliário, qual foi o tema ou projeto com o qual mais gostou de trabalhar ou no qual mais gostou de trabalhar? Tema, não sei, projeto acredito que seja o Diário Imobiliário, não é? Porque é seu, mas tema, houve algum tema durante estes 20 anos que teve de fazer investigação e que mais gostou de trabalhar? Olha, pronto, projeto sim, foi também, foram dois, portanto foi realmente o Magazine Imobiliário na SIC Notícias, foi pioneiro também, adoro fazer televisão, sou sincera, gosto muito de fazer televisão, gosto muito de fazer, pronto, era aquilo que eu gostava de fazer, mas depois dá muito trabalho também. Pronto, depois a pessoa tem que se dedicar mesmo a 100% à televisão e pronto, é cansativo, é muito cansativo, é muito desgastante mesmo. E portanto foi uma coisa que adorei fazer, adorei também. E nessa altura, pronto, gostei imenso de fazer muitos trabalhos. Assim, o especial trabalho de investigação. Olha, Patrícia, eu já nisto há tantos anos, acho que é muito difícil. Por exemplo, no Magazine adorei fazer, gostei imenso, alguns que realmente a pessoa fica para toda a vida. Há peripécias, há coisas, há aventuras que a pessoa acaba por aventuras, no sentido de dizer que pronto, são aquelas coisas giras que acontecem nos trabalhos, nas viagens que fiz então no Magazine, as pessoas que entrevistei, alguns grandes arquitetos, olha, aquele assim mais marcante foi o Oscar Niemeyer. Fui lá mesmo ao Rio de Janeiro fazer a entrevista ao Oscar, quando ele fez quando estava a ser comemorado no mundo inteiro o centenário dele, né, que ele chegou aos 100 anos a trabalhar. E, portanto, a entrevista que eu fiz a ele, para mim, foi marcante, né? Já fui a última jornalista portuguesa a fazer essa entrevista, que faltava mesmo 15 dias para ele fazer os 100 anos, e portanto foi uma experiência em termos profissionais muito marcante, né? E poder entrevistar o, o Oscar Niemeyer, portanto lá foi assim, depois andei lá ir a filmar algumas obras dele, até depois fui a São Paulo e também entrevistei depois o Paulo Mendes da Rocha, que na altura aqui nem era muito conhecido, mas também já tinha ganhado um Pulitzer. Entrevistei também outros grandes arquitetos e outras pessoas que foi realmente. Eu costumo até às vezes na altura brincar, agora já não, porque agora já há mais novo. Na altura tinha quase entrevistado quase todos os grandes nomes assim mais sonantes em termos de arquitetura mundial, que tinha dado assim um grande prazer. E portanto, há assim entrevistas marcantes, há pessoas que marcaram, há pessoas que eu acho que, sabes, eu vou-te dizer, acima de tudo, mais que as histórias do setor, talvez por ser de história, o mais rico nesta profissão, naquilo que fazemos, é as histórias de vidas que conhecemos de algumas pessoas, e conhecer algumas pessoas. Para mim é mais marcante, mais do que o tema, são pessoas, as pessoas que são, aquilo que transmitem, a mensagem que deixam, portanto, é a pessoa para mim, as pessoas marcaram mais as pessoas propriamente do que os temas ou que o próprio setor em si mesmo, não é? Há determinadas pessoas que são marcantes e que marcam não só onde elas trabalham, como também quem fala com elas e aquilo que dizem. Talvez, olha, além dos projetos, não falo de temas, mas de algumas pessoas que eu conheci e é o que eu trago de melhor desta profissão. É precisamente as histórias de vida que eu estou sempre de vez em quando a lembrar-me, aquela pessoa e tal, que giro, contou-me aquilo, contou-me aquilo outro, e que histórias as pessoas gostam de contar histórias, como eu, mesmo quando começo a falar não me calo. E portanto, às vezes é as histórias das pessoas para mim que mais me encantam e mais me fascinam propriamente do que os temas, não? Os temas
é os temas que acabam por se diluir na história, que acabam por não ter tanta importância. Aquilo que hoje é importante, tirando aquelas coisas que marcaram, não é? Passado aqui uns tempos, eu costumo dizer que a memória coletiva é muito curta. Né? Tanto que as pessoas dizem, e agora a pandemia, ninguém vai, isto agora e ninguém, o mundo vai mudar, as coisas. Eu disse, olha, não se convençam disso, porque a memória coletiva é muito curta. Daqui a 1 ano ou 2 ou 3, as pessoas já não se vão lembrar disto e acabou. Lembro, há um marco, olha, é o antes e depois da pandemia, é como quando a gente, ou antes ou depois do nascimento do filho, ou antes ou depois do. Né, a vida molda-se muito e a gente conta, isto foi depois de eu me casar, isto foi depois de eu ter o meu filho, isto vai ser a pandemia, isto foi antes da pandemia, olha, aquilo foi depois da pandemia, quer dizer, é um bocadinho o marco da vida das pessoas que às vezes vão situá-las no tempo. Mas eu acho que para muitas coisas as pessoas daqui a uns tempos já não se lembram nada, a mais as gerações novas, as que vieram agora, as mais pequenas, já não se vão lembrar, algumas nem se vão lembrar que tiveram uma pandemia, que viveram numa pandemia, que são pequeninas, não é? E essas então, eu quando às vezes quando falo aos meus alunos e que lhes falo do 11 de setembro, e depois ponho-me a pensar, espera aí, eles não eram nascidos no 11 de setembro. Isto me passa tão depressa, não é? E, no entanto, o 11 de setembro, para quem viveu, é marcante, não é? Porque as pessoas lembram-se, não? O mundo parou, foi uma das coisas que nós conseguimos assistir ao vivo, não é? O que mudou muito por causa do 11 de setembro foi a primeira vez que o mundo inteiro conseguiu assistir em direto uma tragédia daquelas, não é? Portanto, marcou para quem se lembra e quem viveu e quem. Tanto que ainda hoje, não há ninguém que se lembre do 11 de setembro e que diga, eu estava ali, eu vi ali, eu não sei o quê. Porque realmente foi assim. Portanto, é como a pandemia vai ser isso, não é? A gente, Vai ser assim também. Mas um dia mais tarde as gerações já não se vão lembrar, quer dizer, nem sequer ainda estavam nascidos, não tinham nascido nessa altura. E a memória depois acaba por desaparecer de tudo isto, não é? Agora o mundo vai mudar agora durante os próximos tempos. E espero que mude para muita coisa, mas muda por outros motivos também, não é só pela pandemia. Não acredito que as pessoas daqui a uns tempos já ninguém se vai lembrar, vai fazer os disparates todos que fizeram antes. Não acredito que vão melhorar em muitas coisas, não acredito. Esperamos que não. Melhor muita coisa, mas vão-se fazer muitos disparates. O mercado imobiliário também é muito humano. Com esta digitalização do mercado, acha que as empresas estão a adaptar? Acha que este lado humano se está a perder? Patrícia, eu acho que, aliás, em termos a mudança, sim, a parte da informática, da digitalização, e isso, aliás, ajuda, porque eu sempre disse que isto é uma ferramenta fundamental. Portanto, eu sou uma mulher do online, porque pelo projeto que criei, até pela multimédia, portanto, pelo aquilo da imagem e destas coisas todas, sou muito. Estás a ver, sou antiga, mas sempre fui dentro, acompanhei, apesar de eu ser um bocado nada, sou nada assim na parte daquela parte da funcionalidade das coisas, e não fico logo perdida, tenho que chamar o meu filho, estás a ver, porque eles é que já são a geração que chegam aqui e resolvem a coisa, mas eu não sei muito bem, a pessoa fica um bocado aflita, mas isso não significa que a pessoa não seja não adira e não trabalhe com esta ferramenta que eu acho que é fundamental. E costumo dizer, cada macaco no seu galho, eu não tenho que perceber disto, não é a minha área, portanto, eu só tenho que a utilizar e, portanto, não sou eu que a tenho que a pôr a funcionar. Portanto, cada um deve fazer aquilo que sabe e pronto, e acho que é assim. Agora, que eu acho que por isso é que até há resposta até este setor. Ou seja, naturalmente eles não têm que ser expert e dominar aqui a parte, e nós não temos que saber isso, porque a atividade deles não é esta, mas que isto é a ferramenta é fundamental, não é? Ou seja, eu, como costumo dizer, eu sou jornalista, a minha parte é pôr conteúdos, é aquilo que eu sei fazer e é aquilo que eu gosto. Sim, agora, quando o site vai abaixo, ou quando acontece uma coisa qualquer, ou até estar mais tem que ser alguém que me ajude nessa área, não é? Portanto, eles têm que encontrar pessoas que também que os ajudem nessa área, e eles terem que se dedicar àquilo que é mais importante, que é precisamente a sua atividade profissional. E não podem descurar isto. Portanto, eu estou sempre também, precisamente no meu diário, quero que as coisas sejam o melhor possível, sejam o mais profissionais possível, não sejam tanto amadoras, que sejam as coisas. Para isso não faço. Ou faço ou não faço. Ou é para fazer bem, ou não faço. Ou meto nas coisas para fazer bem, ou não faço, porque aí acaba por ser, a ferramenta pode ter os dois lados, pode ajudar ou pode também desajudar, vá lá, não é? Portanto, eles também nesta profissão, eles têm que ter esse cuidado, porque para fazer têm que fazer e investir de uma forma profissional para que se possam
também para que essa ferramenta os possa ajudar e não desajudar, não é? E dominarem, aprender o mínimo, pelo menos para dominar o essencial que é importante para a sua atividade. Agora, o lado humano não vai, ninguém vai comprar uma casa, eu sei que se compra, eu também. Eu ainda sou do tempo quando se queria encontrar uma casa, íamos aos classificados no papel, não é? Não havia internet. Hoje em dia já não vale a pena, quase nenhum jornal tem classificados de casas, não é? Portanto, o que é que tem? A pessoa faz logo a primeira busca precisamente na internet, não é? Vai à procura e procura aqui, procura lá, às vezes já está, é uma confusão de informação, já estão a existir agora precisamente plataformas que estão a agilizar portanto, a melhorar precisamente essa pesquisa, que às tantas pessoas já está confusa, já nem aguenta estar a procurar tanto e já está toda a informação cruzada e a cabeça parece que... Portanto, aquilo há que realmente as coisas melhorarem e caminharem num sentido das coisas serem mais ágeis e melhores para a própria atividade. Portanto, as novas tecnologias é uma ferramenta essencial. Agora, o lado humano, não, ninguém vai comprar uma casa sem ir ver. Não é? Eu acho que, por muito que a pessoa ponha um vídeo, ponha imagem, que seja o mais fidedigno possível, nós temos que sentir o cheiro, temos que sentir a envolvência, que só os olhos veem, não é? Portanto, só os olhos e o sentimento. Eu costumo dizer, quando eu comprei a minha casa, isto não tem a ver com que eu... Não tem a ver com a minha parte profissional, mas sim como cidadão que comprou uma casa e que toda a vida que também procurou casas e tudo mais. Eu dizia sempre, comprar casa é como uma relação, é como a gente arranjar um namorado, não é? E um marido, ou uma coisa qualquer, não é? A pessoa tem que, ou um amigo, ou o que seja, não é? Portanto, tem que haver empatia, temos que gostar, temos que nos sentir bem. Porque senão nada feito, a relação não funciona, não é? Se a pessoa não sentir esse lado, se não gostar logo à primeira quase, não é? Se não houver aquela coisinha quando a pessoa entra e que há ali qualquer coisa que nos faz gostar, não é? É difícil, a pessoa depois pode comprar, porque infelizmente por questões financeiras, não é? Porque não tem possibilidades de ter outra casa noutro sítio. Só pela questão financeira é que muitas vezes não se tem a casa, não digam como disser, não se tem a casa dos nossos sonhos. É por isso simplesmente pela questão financeira, porque de resto, não é? A casa é aquela com que a gente vai se sentir e quer estar, se sentir o melhor possível, ser feliz, não é? Como é que nós procuramos todos na nossa vida, seja o que for, é sermos felizes a trabalhar, na vida, com a família, com os amigos. Queremos estar nesta vida para ser felizes, não é? Exatamente. E, portanto, a casa é fundamental para sermos felizes. E portanto, se estar a nossa casa, não é? É sentirmos bem, sentimos que estamos a estar aqui, sentimos aquele carinho, sentimos o apoio, o refúgio, não é? É a nossa casa. E então, acho que é uma questão de amor. A casa tem que ser uma questão de amor. E agora mais do que nunca. Tal e qual. E portanto, é uma questão emocional, e isso tem que ser sentido fisicamente, não há dúvida. A não ser quando a pessoa tem muito dinheiro, e acontece, que compram só para investir, não é para morar, não é? Compram para investir. Portanto, aí se calhar não precisam também ter esse lado tão emocional e não precisam ter esse lado presencial, não é? Compram apenas para investir, mas também querem ter um bom investimento, que sabem que podem usufruir um rendimento de uma casa, se calhar é melhor do que noutra que não seja tão atrativa, não é? Qual a sua visão do que está a acontecer ao mercado devido à pandemia? Ou seja, a visão de alguém que já está há 20 anos no setor, já viu o mercado oscilar imensas vezes, não é? Pois, olha, relativamente, já é engraçado, então aqui como eu tenho o diário, é muito giro, porque ouve-se aqui várias opiniões, entre todas as pessoas têm a sua opinião, e com toda a justiça, e como é natural, não é? Sabes, eu por acaso tive aqui sempre alguma dificuldade, e logo no início até tive andar tanto tempo a escrever um artigo de opinião sobre isso, mas é tão difícil fazer uma análise, porque para já porque também nunca vivemos uma situação desta. As outras crises realmente são mais financeiras e pronto, quer dizer, nenhuma é igual. Se a gente formos a ver bem, dificilmente, que esta última foi financeira, foi dos bancos, quer dizer, há uns anos atrás, se calhar também os bancos não tinham, as outras antes os bancos não eram pelos bancos, eram por outras coisas, quer dizer, eu acho que cada crise é sempre diferente. Esta, a última, inclusive, não, foi até inclusive uma crise que começou nos bancos,
e que se estendeu, portanto, a toda a sociedade. Começou também até muito no imobiliário, em termos mundiais, e gerou aquilo que é o mais importante em todas as crises, que é o desemprego ou o emprego. Portanto, o desemprego é que é a grande, para mim, vai ser a grande questão relativamente às consequências das crises. Naturalmente, quando há, esta aqui, porque ninguém acreditava há uns anos atrás, se calhar, que o mundo e a economia conseguissem sobreviver a confinamentos. Quem é que nós, há uns anos atrás, no meio de uma economia como esta, iria imaginar que os países e que o mundo ia sobreviver quando está tudo fechado e quando não existe comércio, quando não existe economia, quando não existe economia, com o primeiro confinamento praticamente nem até as fábricas fecharam, como não é? Quer dizer, como é que é possível depois vivermos, não é? E sobreviver. E sem turismo, não é? Agora, esse é o nosso problema, não há turismo, não há... Mas pronto, mas o turismo é fundamental, é importante. Mas estamos a falar de produtividade, não é? De uma fábrica fechar, que dá trabalho a não sei quantas pessoas, não é? Tal coisa, o turismo foi muito importante aqui, precisamente, numa altura, mas o nosso país tem um problema relativamente aos outros. Nós não temos poucas forças produtivas, poucas indústrias, não é? A indústria, até a própria agricultura, é pouca, não é? Quer dizer, nós não somos autossuficientes, certo? Não temos capacidade para produção própria, não temos indústria, não temos praticamente, não há grandes empresas, não há, aliás, muitas delas são estrangeiras, ainda por cima se forem embora, é terrível. Portanto, nós temos aqui uma grande, e naturalmente o turismo é muito importante, super importante, mas acima de tudo falta-nos aquela grande, somos um país de serviços, e portanto um país de serviços fica muito mais à mercê, não é? À mercê das crises, evidentemente, não é? E, portanto, temos aqui pouca capacidade de gerar riqueza. E tendo pouca capacidade de gerar riqueza, temos sempre muito mais vulneráveis a qualquer assopro. Isto basta um soprozinho qualquer, de uma coisa qualquer, que é quase um baralho de cartas, vai para aí baixo, não é? E, portanto, aquilo que me preocupa neste momento é realmente o desemprego de muitas empresas. Somos uma empresa de micro e pequenas empresas, não é? Maioritariamente, temos poucas grandes empresas, assim daquelas de nome a nível mundial, infelizmente, somos pequeninos. E, portanto, quando acabar agora, é que nesta crise, que ainda não está a ser totalmente visível, o meu medo é depois, quando acabar estes períodos aqui de layoffs e de ajuda, de ajuda, e como é que como é que depois a economia e estes serviços e estas pequenas e médias empresas vão conseguir sobreviver. E isso depois vai ditar também o nosso mercado imobiliário. Porquê? Porque precisamente, por muito que o mercado estrangeiro e o investimento e agora estrangeiro seja importante, o motor do mercado imobiliário foi e será sempre o mercado português, não é o mercado nacional. Nós, não, por enquanto, ainda não fomos, portanto, aqui invadidos por nenhuma outra nação estrangeira. Temos muitos estrangeiros a ver cá, que é excelente. Aliás, foi sempre uma das coisas que eu acho que é muito giro ver nas próprias, nos vários países. Mas a nossa força motora é o português, não é? Tem que ser o português, é a grande, o grande investidor na casa para arrendar, mas principalmente para comprar casa, não é? E, portanto, essa aí é que vai ser a grande prova dos 9, é quando depois isto retomar, quando se acabar os layoffs, vamos ver até quando é que vão ser estendidos. Pode ser que sejam estendidos ao ponto de as famílias e das pequenas e médias empresas portuguesas conseguirem sobreviver e manter esses postos de trabalho, porque se eles conseguissem manter mais ou menos os postos de trabalho, as coisas podem correr bem. Se o desemprego for grande, aí vai ser muito complicado. Aí não sei, mas pronto, não sei como é que vai ser. Não sou eu, mas até os próprios especialistas, eu falo logo a minha coisa, se isto agora vai tudo, se isto começa tudo a fechar as empresas, a economia vai parar. Quem é que vai comprar casa nessa altura?
portanto será uma altura muito reduzida. E vamos ver as tais moratórias também que toda a gente fala e vamos ver como é que isto vai acontecer, se as pessoas realmente ficarem sem emprego, que fizeram agora que estão no regime de moratórias. Se acaba a moratória, se vão ficar desempregadas, como é que eles vão pagar depois na mesma? Quer dizer, é aqui agora o processo, é esse lá, é esse aí, é que isto dificilmente vamos prever, mas que não há um futuro risonho nesse aspecto, não há, não é? E aí é que depois a fatura vai ser pesada. Vamos ver como é que as coisas vão correr, não é? E como vê o futuro das grandes metrópoles? Ou seja, nós antes tínhamos uma concentração muito grande nos centros das cidades, principalmente Lisboa e Porto, e agora com a pandemia o que se está a ver é que as pessoas estão a recuar ou a avançar para o interior. E os preços depois das periferias acabam por aumentar. Nas periferias e no Alentejo, e devido a esta deslitoralização, não sei se é assim Claro. que se pode dizer. Como é que vão ser as grandes metrópoles? Por exemplo, daqui a 2 anos, já. Olha, Nem precisamos de falar em 10 anos. eu vou continuar olha, na mesma linha que falei antes. Por muito que se fale sobre a história de ir para o interior, de viver para o interior, ninguém vai viver para o interior se não tiver trabalho, a não ser que seja uma pessoa com muito dinheiro e que tenha rendimentos, não precisa de trabalhar. Aí vai para o interior, compra uma casa no interior, no campo, e vai viver para lá. Agora, quem precisa de trabalhar, não vai de certeza viver para o interior para vir trabalhar para Lisboa ou para o Porto, que é onde está a maior parte da oferta de trabalho, certo? Portanto, isso eu compreendo e aceito que as pessoas, está muita gente a comprar fora de fora e comprar e não sei o quê. Pode, claro, há muita gente que já está reformada e que se vai reformar e que vai realmente viver agora naturalmente para o interior e vai para viver até para o campo e até para as terras natais. Agora, quem está no ativo, com certeza que só vai para o interior se houver lá trabalho. Se não houver trabalho, não vai. Não é? Ninguém vai viver para o interior, ou ninguém vai comprar uma casa fora aqui da grande cidade, a não ser aqui nos arredores, naturalmente, as metrópoles. É? Portanto, na área da Grande Lisboa, como sabes, é Lisboa e todos aqui estes municípios que estão aqui à volta, não é? Como o Porto e todas as outras no mundo. Portanto, e as casas aqui também irão funcionar, e o mercado irá funcionar consoante o mercado de trabalho. Mas as pessoas, não estou a ver as pessoas irem comprar para o interior, ou só vão comprar para o interior, ou vão para o interior só tiverem propostas de trabalho, não é? Suficientes e que lhes dê essa capacidade para irem para lá. Agora, irem para lá só porque gostam de viver no campo, eu não acredito. Não é? Não é isso. Aliás, acredito que gostariam muito de fazer, não é? Gostariam muito e desejam Pela qualidade muito, de vida. e é o sonho de muitos deles fazerem isso. Mas se eles não tiverem um mercado de trabalho, não é? A não ser que agora também esta pandemia vem mostrar, e sim, que é possível trabalhar a partir de casa para muitas áreas. Isso sim, que eu já conheço, né? E eu sempre fui adepta disso. Eu até, aliás, por ser jornalista e também no online, eu costumo dizer que basta ter uma internet e eu trabalho em qualquer lado. E é a pessoa, não é? Portanto, não tem que necessariamente, e não sou muito apologista de. Eu adorava ter. Cheguei o dia também, ninguém acreditava em mim, que eu trabalhava mais horas do que se estivesse num local físico, assim, não é? Mas e as pessoas agora percebem porquê, que a pessoa trabalhar em casa às vezes trabalha muito mais horas do que trabalha quando tem que ir para um sítio físico, não é? E é mais produtivo em casa, porque realmente a pessoa depois acaba a fazer, tem muito mais desgastante, porque acaba, além de trabalhar, fazer as outras todas as tarefas domésticas, às vezes tem que fazer, e em cima a família às vezes pensa, agora não, ainda está mais disponível para fazer, em casa pode estar disponível para fazer isto, então a pessoa faz tudo e mais alguma coisa e trabalha ao mesmo tempo e pronto. Portanto, trabalhar em casa não é fácil, e é preciso também realmente perceber que não é fácil e muita gente só agora é que percebeu. Portanto, isso agora pode dar-se o caso de haver algumas profissões e atividades que podem permitir esse deslocamento. Mas eu não acredito que seja assim de uma forma tão generalizada, não é? Porque grande parte das fábricas, ou isto ou aquilo, ou outras coisas, não podem ainda funcionar, a não ser quando os robôs substituírem o homem, que não será também muito aconselhável haver. Há uma ajuda, mas não pode ser assim, não é? Portanto, temos que perceber muito bem como é que vai evoluir a sociedade em termos de emprego, em termos de oportunidades e de desafios que a economia vai trazer à sociedade. Agora, o desejo é uma coisa, o sonho é outra, não é? E a realidade ainda é outra, não E é? a realidade é outra, não é?
Há bocadinho tinha falado das moratórias, que é um tema muito falado agora nas notícias. Como vê este período de pré-moratórias e qual acha que vai ser o impacto no futuro do mercado imobiliário, Pois é, como eu disse, quando as moratórias acabarem? exatamente, é uma incógnita. Eles agora cada vez mais estão a pedir, não só os moratórios, fala-se muito das casas, como das rendas dos estabelecimentos comerciais, e normal, não é? Imagina, então, é como, por exemplo, é uma das coisas fundamentais, eu penso que também, pelo menos tem havido alguma ajuda, é os impostos. Imagina, uma empresa, é que isto é, aí é a morte logo certinha das empresas, quer dizer, se uma pessoa não tem atividade, pronto, existe realmente o pagar os layoffs e pagam aquelas coisas, aquelas ajudas, não sei, agora depois vêm as bazucas, não sei como é que isso funciona, não é? Mas, de qualquer forma, a pessoa tem que pagar a renda, tem que pagar os impostos, tem que pagar isso tudo. Quer dizer, isto vai ser muito complicado depois de quando acabarem as moratórias, não é? Apesar de haver aqui algumas flexibilidades, mas só que isto não vai durar para sempre. Agora é preciso ver como é que isto, quando acabar tudo, como é que as empresas vão ter capacidade de depois suportar isso tudo logo de repente sozinhas, não é? Quando agora, ainda por cima ficam, isto é quase como começar de início, não é? Já viste, para muitas empresas é como Exato. quase começar de início. E o começar de início, até nisto, nós, em Portugal, às vezes, temos aqui, isto é muito complicado ser empreendedor e ter uma empresa, quando as pessoas falam. Porque, por exemplo, tu começas uma empresa, eu sei, quando comecei a mim, começas uma empresa, não é? Do zero. Tu começas logo, no mesmo instante, a pagar impostos, mesmo que tu não tenhas lucro. E às vezes, para começares a ter lucro, não é logo, não é? Há um investimento, há tudo, e quer dizer, até começares a ter lucro, às vezes tem um período de médio e longo prazo até, não é? Mas tu tens que começar imediatamente, no mesmo instante, a pagar impostos, sem ter qualquer tipo de, sem apelo nem agravo, como se costuma dizer, não é? E, portanto, tu tens para já logo fazer um esforço assim, só monumental, só para aquilo que consegues tirar de uma empresa possa ir logo pagando os impostos, porque senão é uma bola de neve, senão aquilo depois torna-se uma bola de neve, não é? Portanto, portanto, as empresas, aquilo tem logo aqui uma grande carga às costas, não é? Que depois consigam depois ter margem e lucros suficientes e coisas suficientes para poderem ter logo dar emprego. Estás a saber? Portanto, isto é quase começar do novo, vai aqui criar umas desigualdades novamente em termos de oportunidades de emprego. Por isso é que os empregos são aqui, vão ser a grande vá lá, influência naquilo que vai acontecer na economia, não é? Portanto, aí, e as moratórias vêm também um pouco na consequência disso, quer dizer, tu depois, a partir do momento tens aqui uma benesse, pagas só os juros, ok, depois quando começa logo, em cima vais pagar um bocadinho mais, porque é o acordo, vais pagar um bocadinho mais, porque para compensar esta moratória, não é? Vai ser espaçado e vai ser, portanto, diluído na prestação mensal que vais ter. Se tu ainda estás aqui a lutar para ter um emprego, ou mesmo para as empresas ainda conseguirem levantar a cabeça e começarem outra vez a sua atividade, vamos ver como é que isto corre. Não sei, não posso mesmo prever. Mas é mais vale pôr, se calhar, mais vale pôr. Isto é como nas outras coisas. Eu costumo dizer, não sofrer por antecipação. E às vezes, se calhar, logo fazer o quadro mais negativo. Depois a alegria de saber, afinal isto não foi tão mal. Não colocar expectativas. Exatamente. Até ao colocar a expectativa mais na parte da dificuldade, se calhar. É preferível ir pela dificuldade do que... Porque depois é melhor a pessoa saber assim, isto afinal não foi tão difícil como eu pensava, não é? Quando a gente vai fazer uma coisa qualquer e as pessoas estão ali, não sei o que, a pessoa vai ali cheia de medo, e depois fica tão feliz, afinal isto não foi assim tão difícil, não é? Fica até feliz. Quando é ao contrário, isso não custa nada, isso é muito fácil, não. E tu vais muito, eles disseram que aquilo não custava nada, disseram que era tão fácil, e depois chegas lá, aquilo afinal é super difícil. E apanhas e sais lá completamente derrotado, porque ias com uma expectativa que ia tão ser fácil e aquilo foi muito difícil. Portanto, se calhar eu acho que é melhor as pessoas não criarem expectativas pela positiva, mais vale criar se calhar para a negativa, porque depois é mais fácil perceber, afinal, olha, eu estava com tanto medo e afinal isto conseguiu, afinal até correu melhor do que aquilo que eu esperava.
Se calhar acho que é preferível, porque eu acho que as coisas não vão ser assim muito, muito fáceis. E esperemos que sim. Olha, espero bem que seja que as coisas corram muito, muito, pá, muito, muito melhores do que aquilo que nós estamos todos também à espera. Não sou só eu a fazer, quem sou eu, mas grandes especialistas mesmo que têm dito também que será difícil depois das moratórias, não há dúvida, não é? Que conselhos dá a quem está a entrar agora no mercado imobiliário como profissional? Olha, eu acho Os que, corajosos, não é? pois, na altura quando eu também quando eu criei o jornal, e também, vais criar, nem estava em plena pandemia, plena crise, disse, pois, e foi difícil no início, foi realmente muito difícil. Mas eu costumo ver, eu não me lembro qual era o economista, quem disse aquilo, e da máxima que quando as coisas, quando o negócio começa na altura mais difícil, se ele sobrevive é quando aquele tem mais hipótese de sucesso, não é? Portanto, aqueles que sobrevivem também, não é? Portanto, muitos nas crises morrem, não é? Mas também quem entra, precisamente nos momentos difíceis e quando entra naqueles períodos mais complicados e consegue sobreviver e tem mais probabilidades de ter sucesso, certo? Porque também vai apanhar os momentos mais difíceis, vai ter que encontrar encontra os obstáculos todos e mais alguns, não é? Nos momentos difíceis. Quem começa quem começa nos momentos mais fáceis não se previne, não consegue fazer às vezes as previsões e não se consegue preparar para os momentos maus. Agora, quem começa nos momentos maus acaba se calhar por ter aqui ganhar anticorpos, né? Isto é quase como a vacina, né? Acaba por criar aqui anticorpos e acaba por ganhar aqui alguma carga de consolidação e de reforço para a sua atividade profissional no futuro. Agora, porque para já agora, pelo menos em termos de mercado imobiliário, as coisas não estão más, e é verdade. Há quem compre e continua a comprar e a vender casa, porque depois está as situações de moratória, porque até não há muitas casas à venda, felizmente, e espero que as pessoas não tenham que pôr as casas à venda depois do fim das moratórias, como se prevê, e portanto o mercado está a fluir na sua normalidade, que a oferta que está no mercado, mesmo assim ainda é inferior à procura, não é? Portanto, porque há muita gente que ainda mantém os seus empregos, felizmente, ainda está a receber o seu ordenado e que estão a conseguir a manter a sua vida, que seja com layoff ou não, portanto, as coisas estão a fluir, o mercado está a fluir naturalmente. Portanto, quem está a entrar no mercado, a única dificuldade que pode ter agora é na parte física, não podemos mostrar, então se for mediação, quem é promotor, quem está a construir, também ainda está na fase normal, que ainda por cima a construção não parou, aliás, e portanto continua. Portanto, os preços continuam iguais, não há grandes alterações, até na procura dos terrenos e todo o custo de construção. Portanto, não há, como se tem dito, é o setor mais resiliente, parece que não houve grandes alterações. Portanto, vamos ver, olha, vamos esperar o que é que o mercado dita. As regras de jogo, quem manda é a lei da oferta e da procura para qualquer dos segmentos do setor, não é? Já estamos no final da nossa entrevista e vou-lhe colocar uma questão que faço a todos os convidados. Existem decisões, projetos e sonhos que vamos sempre adiando, não só para nós, mas também para aquilo que queremos do mundo. Supondo que o futuro é hoje, o que mudaria? Olha, não sei, é tão difícil, é aquilo que a gente quer, qual é que a gente Há costuma tanta dizer? coisa. Há tanta coisa, sim, há tanta coisa. Por acaso foi sempre uma das coisas que eu sempre peço e desejo, é logo a saúde para a família toda, aquela coisa. Que agora as pessoas dizem, agora é que se pede. Não, eu por acaso sempre tive esta coisa, eu sempre tive medo, porque é aquilo que é a pior coisa que pode acontecer a nós, é alguém, ou nós, mas principalmente alguém da família estar doente ou ter algum problema, que estejam todos bem. É sempre aquela coisa. E depois isto é sensível a todos os amigos, a todo o mundo. É aquela escala até o tsunami, não é? Até tudo, não é? E para cá sempre foi, para mim, a pior preocupação é a saúde, é a principal. Depois, claro, depois é o dinheiro, aquelas coisas todas, para a gente pagar as nossas continhas. E para quê? Para termos paz, porque o principal, e costumo dizer às pessoas, dinheiro não traz felicidade, mas é assim, a pessoa sem dinheiro também não consegue ser feliz, não acredito nunca que a pessoa sem dinheiro consegue ser feliz, não é? A pessoa tem que pagar as suas contas, não vivemos do ar e, portanto, quando temos responsabilidades portanto,
temos mesmo que ter esse lado também. E é infalível para a pessoa ser feliz, é ter uma estabilidade profissional, porque é onde vem todo o dinheiro para pagar as nossas contas e pagar a nossa vida e fazermos a nossa vida. Portanto, é acima de tudo aquelas é mesmo o essência, é mesmo o básico de que as pessoas costumam pedir, não é? Porque as pessoas depois dizem, o amor, é verdade, sem amor, é tão bom a gente ter a nossa família, o nosso apoio, as nossas pessoas para nos dar o amor para os bons e maus momentos, é por isso, mas isso é uma coisa que se constrói ao longo da nossa vida, né? Desde que nascemos até agora, portanto, isso é constante e diário e não se pode pedir porque é aquilo que nós também construímos. Portanto, acima de tudo o que se deve pedir é saúde, dinheiro, para depois podermos beneficiar, usufruir disso tudo com a nossa família e com o amor das pessoas com quem gostamos de estar, não é? Portanto, é fundamental. E para sermos felizes, que era aquilo que eu dizia, é ser feliz, é termos paz, é poder deitar a cabeça na almofada, não é? À noite, e poder usufruir das coisas sem aquela pressão, se não é pressão no peito, ou porque alguém está com alguém da nossa família, alguém que gostamos, ou não é? Vemos que está a sofrer, a saber que todos estão bem, não é? Seja eu, seja todos aqueles que me rodeiam, também estejam bem profissionalmente, consigam pagar as suas contas, estejam para ter uma vida tranquila. Portanto, tudo isso é que nos dá aquela paz e tranquilidade para usufruirmos das coisas boas, simples da vida. Não é? Como olha, vezes a minha riqueza não é para como há pessoas que é para isto, não. É para poder passear, para poder ir a ver o mar, para poder. Eu adoro fazer pequenas coisas para ser feliz. Eu já estou naquela idade que basta coisas tão simples para ser feliz, não preciso de riquezas, daquilo e daquilo. É coisas tão simples como ver toda a gente bem na minha família, feliz, com saúde, e eu poder usufruir das coisas de uma forma tranquila e paz. Paz, para mim, é a principal palavra realmente para nos dar felicidade. É paz em todos os níveis. Pronto, e é o que anda a faltar também ao mundo, não é? É mesmo, é paz. As pessoas poderem olhar para a vida de uma forma tranquila e feliz. Há pessoas que também não conseguem ser felizes, têm dificuldades em ser felizes, não é? Com as pequenas coisas. Mas pronto, cada um faz o seu percurso e também tem que chegar a uma determinada idade para atingir essa maturidade, para perceber o que é importante da vida e para ser feliz com aquilo que é importante na vida mesmo. Muito obrigada, Fernanda. Olha, muito obrigado, Patrícia. Sabia que a Kizag é a primeira plataforma portuguesa que coloca em contacto proprietários e consultores de várias agências? Descubra mais em kizag.com e não se esqueça de seguir o Keytalks para ficar a par do presente e futuro do mercado imobiliário. Até já!